Bom dia, alunos! Hoje nós vamos para o último grupo do reino vegetal que nós estávamos discutindo. Esse grupo é o grupo das angiospermas. Estima-se que existam entre 250.000 e 400.000 espécies de angiospermas. É o maior grupo das plantas. E pela foto já podemos ver qual é a grande novidade e o grande motivo desse sucesso. Só observar aqui a quantidade enorme de flores. Pessoal, então as angiospermas são os grupos em que tem flores. A grande novidade evolutiva das angiospermas é a presença de flores e também a presença de frutos. Essas duas estruturas vão garantir o maior sucesso desse grupo. Esse grupo tem como características terem flores, e essas flores são muito coloridas. Mas como assim? As flores são um grande motivo do sucesso desse grupo. As flores, elas são coloridas. E essas cores, elas vão acabar atraindo animais. E aí os animais, quando eles chegam até as flores, muitas vezes para pegar o néctar, eles acabam ajudando a flor na polinização. Então, a presença das flores garante maior sucesso reprodutivo. E o outro sucesso é que, apesar delas terem a semente, assim como as gimnospermas têm, elas têm o fruto em volta. Então, nós tínhamos visto o grupo da gimnosperma, que tinha a semente nua, e agora nós estamos vendo o grupo da angiosperma, em que em volta da semente tem um fruto. E esse fruto, ele garante uma maior proteção para a semente. Lembrando, pessoal, que a semente é onde está o bebezinho da planta. Além disso, esse fruto é atrativo para os animais. E aí, ao comer isso, ao manipular esses frutos, os animais acabam espalhando as sementes. Então, eles ajudam na dispersão dessas sementes para que elas sejam levadas para longe da planta mãe, colonizando novos lugares. E é importante, gente, que elas vão para longe, porque se todas as sementes que a mãe produz caíssem em volta da planta mãe, todas aquelas plantas iam começar a competir pelos recursos, pelos nutrientes, pela água, e aí não ia ter para todas. Então, ser levado para longe é uma estratégia interessante para as plantas. Além disso, elas têm tecidos vasculares, elas têm o caninho interno que transporta água e nutrientes e não depende da água para fecundação. Aqui nós temos um esquema de uma árvore, uma angiosperma, e no meio dessa árvore nós temos aqui o xilema ou lenho, que é o caninho de transporte de água. Então, a água vai ser absorvida do solo para a raiz e vai passar por aqui, sendo distribuída para a planta toda. Lembrando que a planta utiliza essa água para fazer fotossíntese. Aí a fotossíntese aconteceu, foi produzida a glicose, que é o alimento que a planta produz, e aí ela vai distribuir por caninhos que estão na lateral do tronco, chamado floema ou líber. E ela vai distribuindo para todos eles. Pessoal, tem uma prática conhecida como anelamento, que é uma prática de crime ambiental. Vocês já devem ter se deparado com alguma cena dessa. Então, o que eles fazem? Eles pegam o tronco da árvore e eles arrancam tipo um anel em volta dele. Eles cortaram aqui um pedaço do tronco. Só que isso é uma prática que mata a planta. Porque quando a glicose vai descendo, ela não vai conseguir, lembrando que o floema está nas bordas, aqui não no centro, ela não vai conseguir atravessar para baixo. Então, toda essa parte de baixo aqui não vai receber o alimento, o resultado da fotossíntese. E sem receber nenhum desses nutrientes, essa parte acaba morrendo. Se a parte de baixo da árvore morrer, ela fica meio bamba e cai, e a planta inteira morre. Então, essa é uma prática de crime ambiental. É claro que é passível de multa, mas vocês já devem ter se deparado com cenas assim.
vamos voltar um pouquinho aqui, gente, só para falar aqui. Esse grupo, como ele tem esse transporte de água muito eficaz e de nutrientes, nós temos dentro das angiospermas uma variedade muito grande de tamanho. Então, nós temos plantas com menos de 1 milímetro de comprimento, até eucaliptos da Austrália, que tem mais de 110 metros de altura e 20 metros de circunferência. Então, temos plantas pequenas, capins, trepadeiras, arbustos, árvores, e elas vivem em vários ambientes. Então, aqui nós temos as magnoliófitas, que são as mais adaptadas ao ambiente terrestre. Essa flor é muito bonita, é a flor do maracujá. Ela gosta de habitats úmidos, as magnoliófitas até ambientes desérticos. E o habitat das angiospermas, na maioria, são terrestres, alguns em água doce e raramente espécies marinhas. O ambiente é muito variado. O hábito herbáceo, arbustivo, arbóreo, que nós estávamos discutindo até agora, que existem vários tamanhos. E aqui, pessoal, uma curiosidade, né? Aqui temos uma grande árvore e aqui nós temos uma orquídea. A orquídea é uma epífita. O que é isso? Ela vai crescer em cima do tronco de grandes árvores. Ela não rouba nada da planta, ela não prejudica a planta, ela só usa a planta como suporte para ela ficar mais alta e ter acesso à luminosidade mais fácil, porque a luz é essencial para a fotossíntese. Você imagina uma grande floresta em que todas as copas da árvore aqui elas se encontram e elas bloqueiam parte da radiação solar. Então, se essa plantinha pequena aqui ficasse no chão, a luz que chegaria até ela não seria muito eficaz a fotossíntese dela. Então, usar outra planta de suporte é uma estratégia que garante maior luminosidade. Isso é feito pelas orquídeas e bromélias. Como é planta, as angiospermas realizam fotossíntese. Nós temos alguma exceção, 2 casos especiais. Nós temos a hemiparasita, que são conhecidas aqui como exemplo a erva de passarinho. Essa planta ela realiza fotossíntese, só que ela não consegue fazer todo o nutriente glicose que ela precisa. Então, ela vai crescer em cima de outra árvore e ela vai desviar um pouquinho dos nutrientes que a outra árvore produziu, da glicose que a outra árvore produziu, para ela. Então, a hemiparasita é meio. Ela faz uma parte e uma parte ela pega de outra planta. E nós temos as plantas holoparasitas, que é aquela que não tem clorofila, não faz fotossíntese, mas pega o resultado da fotossíntese de outra árvore, que é o cipó-chumbo. Ele se enrola em outras árvores, ele enfia as raízes dentro da planta maior e ele vai desviando a glicose da fotossíntese dessa outra planta. É claro que isso é prejudicial e ao longo do tempo ele acaba matando a outra planta, porém, quando a outra planta morre, ele não tem mais de onde desviar a glicose e ele também morre. E nós temos o ciclo de vida. As angiospermas, elas têm um ciclo de vida alterando as gerações. Então, o ciclo haplodiplobionte, ou seja, nós temos um adulto, 2N quer dizer que tem as 2 cargas de material genético, que vai sofrer a meiose, vai formar um esporo N, só com metade do material genético, vai formar o gametófito, os gametas vão se encontrar, fecundou, zigoto e cresce num adulto. Então, aqui nós temos o ciclo de vida das angiospermas. Vamos começar aqui da planta que nós vemos. Quando nós olhamos para uma angiosperma, nós estamos vendo o esporófito. É uma planta 2N com a carga de material genético completa. E esse esporófito possui raiz, tronco, os ramos e as folhas. E possui as flores. Pessoal, as plantas das angiospermas têm as flores, a grande novidade evolutiva, e elas vão produzir os frutos que vão proteger as sementes, que é onde está o bebezinho. Então, quando eu olho aqui para a macieira, eu estou vendo o esporófito. E aí, o que acontece nessa flor?
A flor é o órgão reprodutivo da angiosperma. Então, nós temos aqui uma flor que tem hermafrodita, ela tem a parte feminina e masculina. Essa parte aqui, ó, que parece uma garrafinha, é a parte reprodutora feminina. E esta parte aqui, que tá tudo espetadinha, é a parte reprodutora masculina. Então, voltando aqui na flor, pessoal, esses pontinhos vermelhos aqui do hibisco é a parte feminina. Aqui, ó, vai estar aqui embaixo. E essa parte amarelinha é a parte masculina. Então, o que acontece dentro da parte feminina da planta? Nós temos aqui o ovário, e dentro do ovário nós temos o óvulo. Diferente do humano, o óvulo não é o gameta feminino da planta. O óvulo é a estrutura aqui, e nele vai ter o gameta feminino. Nesse óvulo, nós vamos ter uma célula chamada megasporócito. Essa célula, ela vai sofrer meiose, ou seja, uma célula vai se dividir em 4, com metade do material genético cada uma. Dessas 4 células, 3 morrem e uma fica. Essa que ficou chama-se megásporo funcional. E aí ele vai sofrer 3 mitoses, ou seja, ele vai fazer de uma célula produzir 2 idênticas. E dessas células vão surgir uma oosfera, que é o verdadeiro gameta feminino da planta, 2 células aqui ao redor, que são conhecidas como sinérgides, 3 células aqui, conhecidas como antípodas, e essa parte branca é uma célula com 2 núcleos polares. E aqui nós temos a entradinha para o óvulo, conhecida como micrópila. Pessoal, essa estrutura aqui é o gametófito feminino, é conhecido como saco embrionário. Por quê? Porque tem o gameta lá dentro. E aqui nós temos a parte masculina, né? A parte masculina nós temos a antera. Lá dentro nós teremos os microsporócitos e eles vão sofrer meiose e vão gerar os micrósporos, que está aqui, com metade do material genético. Esses micrósporos, eles vão sofrer a mitose e vão surgir dele o grão de pólen. Dentro do grão de pólen, nós vamos ter uma célula do tubo e uma célula generativa. A célula do tubo é a célula que vai fazer crescer essa estrutura conhecida como tubo polínico. E a célula generativa, elas vão sofrer mitose e vão formar 2 núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. Então, nós temos aqui o grão de pólen, que é o gametófito, né? Vai dar origem ao gameta imaturo, e aqui o tubo polínico, que é o gametófito masculino, porque ele contém os gametas maduros. Então, nós tivemos aqui a produção da parte feminina com o gameta e da parte masculina com o gameta. Esses gametófitos são, então, as estruturas que produzem o gameta nas angiospermas. Eles são reduzidos, eles dependem do esporófito, tanto é que a flor está na planta adulta, que é um esporófito, e eles crescem no interior da flor. Então, só lembrando que o feminino chama-se saco embrionário e tem o gameta feminino que chama-se oosfera. E o masculino é o tubo polínico, que tem os núcleos espermáticos, que é o gameta masculino. Pessoal, acompanhe no próximo vídeo o fim da reprodução e das características das angiospermas. Até lá!